Vamos falar sobre relacionamento hoje. É um tema que lá no direct vocês me pedem bastante e eu falei outro dia sobre 5 características dos relacionamentos que dão certo. E hoje eu vou falar sobre brigas no relacionamento, falta de diálogo. Se for um tema que interessa a vocês, me falem aí que eu vou trazer mais sobre esse assunto, tá? Boa noite, Thaís, Gleice. Vamos falar sobre relacionamento, então, e as brigas no relacionamento. Quem aí já brigou no relacionamento? Aliás, quem conseguiu passar por um relacionamento sem nunca ter brigado? É uma coisa um pouquinho difícil, né? No relacionamento, principalmente se ele for amoroso, envolve várias situações onde a gente tem pontos de vistas diferentes. É muito difícil a gente se relacionar com alguém que a gente pensa de um jeito e a pessoa pensa igual a gente. Geralmente a pessoa pensa diferente. E aí o que acontece? Os dois ficam ali tentando provar que a sua própria opinião é a correta. E isso gera muito confronto, isso gera muita briga e muito desgaste no relacionamento também. Claro que existem formas melhores de falar, não vou aprofundar sobre isso hoje, mas basicamente, às vezes a gente faz mais questão de provar para o nosso parceiro ali, para o nosso companheiro, que a gente está certa e a gente acaba não respeitando o ponto de vista da outra pessoa. Um amigo me falou esse final de semana, na verdade não existe um ponto de vista certo e um errado, né? Num casal, se você for parar para pensar, não existe um que está certo e um que está errado. Os dois pensam diferentes. E isso me abriu realmente a mente para pensar assim, né? O que de fato comprova que a pessoa está errada naquela discussão? Ela simplesmente pensa diferente de você. E muitas brigas começam por não saber lidar com essa diferença e por você não saber comunicar o que você sente. Então, às vezes você comunica de forma agressiva, você já começa a brigar com o parceiro, já começa a alterar o tom de voz e por aí vai. Boa noite, Shirley. Tá querendo entrar aqui comigo? Eu coloco você aí, hein? Então, eu queria falar hoje sobre a diferença entre conflito e confronto. O conflito ele vai sempre existir, né? Sempre existe esse conflito de opiniões, as pessoas pensam diferente. A diferença é quando a gente resolve esse conflito de uma maneira harmoniosa e quando a gente resolve esse conflito brigando. Aí a gente acaba entrando em confronto. Quando eu quero impor para o outro aquilo que eu penso, ao invés de resolver de uma forma mais harmônica e respeitar o que a pessoa pensa. Então, muitos casais brigam porque não se entende em relação a dinheiro, porque não se entende em relação à educação dos filhos, não se entende em tópico nenhum, né? Tudo vira motivo de discussão. Porque às vezes eu aprendi que lidar com dinheiro é a gente juntar tudo e usar o dinheiro como casal. Já tem outra pessoa que aprendeu que cada um paga uma parte das contas e o restante fica para cada um. Então dá muita discussão no casal por pontos de vista diferentes de variados temas, né? Então isso é bem complicado. Deixa eu ver aqui se a Shirley quer entrar. Vamos ver se ela quer me fazer alguma pergunta. Vou autorizar aí, hein, Shirley? Você tá aí? Vai me fazer companhia? Então, conflitos, opiniões diferentes vai ter sempre. Quais são os motivos que vocês mais brigam aí com os maridos, com as esposas? É por conta de divergência nas opiniões em relação ao filho, em relação às tarefas de casa, em relação a dinheiro? O que mais dá confusão aí? Educação, né? Às vezes eu fui criada de um jeito, a pessoa foi criada de outro, então a gente acaba não se entendendo muito bem, né? Os dois acabam entrando muito mais em conflito. E aí, o que muda muito dos casais que se dão melhor, ou que têm um sucesso, digamos assim, no relacionamento, é a forma como eles se comunicam.
Acho que na nossa vida, né, no geral, a forma como a gente vai falar com as pessoas faz toda a diferença. Se a gente já for todo agressivo, todo cheio da razão, a gente não vai avançar muito. Mas se a gente for de uma forma mais tranquila, se colocando no lugar do outro, sabendo ouvir, o resultado vai ser totalmente diferente. Ó, a Shirley me deixou aqui falando sozinha. Boa noite, Luiz, Diogo. E aí, gente, vocês não vão me contar das brigas, não? Ninguém briga, ninguém tem problema aí no relacionamento? Vou chamar vocês aqui para dar uma live aqui para ensinar os segredos, hein? Então é isso. Essa mensagem eu queria passar, né? Pontos de vista diferentes vão existir sempre. E isso é muito bom, eu acho que isso enriquece muito o casal, se a gente souber aproveitar, se a gente souber entender que aquele ponto de vista pode agregar na nossa vida. Em contrapartida, se eu achar que só eu tô certa, se eu achar que só eu tenho um ponto de vista correto, isso pode gerar um conflito eterno, um desgaste eterno, e aí a coisa começa a ficar complicada. Falando nessa questão de ponto de vista, coloquei lá nos meus stories sobre uma análise dos Vingadores, né? Qual Vingador você é. E lá no Doutor Estranho, ele tem essa característica de ser uma pessoa que não escuta ninguém. E o diálogo, ele não se faz tanto com o que a gente fala. O diálogo, ele começa na nossa escuta. Se a gente não é capaz de ouvir o outro, a gente também não vai ser capaz de falar para que ele nos escute. Então, o diálogo, ele começa, na verdade, na escuta, tá? E um recadinho que eu queria falar para vocês também, ontem eu falei aqui na live, eu liberei a primeira aula do meu curso de amor próprio para as pessoas que estão aí querendo fazer essa experiência, mas não sabem como é o universo online aí, como que funciona o curso. É só você ir lá no meu feed, aqui no meu perfil, aliás, clica no link, você vai entrar lá no meu WhatsApp e aí eu vou passar para você fazer essa experiência aí. Acredito que até sexta-feira eu vou deixar essa aula liberada, depois acaba, tá? Vou deixar até sexta porque amanhã é feriado, então prorroguei um pouquinho mais. Luiz está falando, sempre as brigas são dinheiro. Não, é a Célia. Eu nunca sei quem tá aí, é um dos dois. Depende, viu? Porque depende muito de como você lida com o seu diálogo. Se o casal aprendeu a conversar, aprendeu a respeitar o ponto de vista do outro, pode ser que ele brigue por dinheiro, mas assim, ele vai brigar por outras coisas ou ele vai saber conversar. Mas o dinheiro, ele encontra-se ali no top 2, em segundo lugar, dos maiores motivos de divórcio, né? Mas eu acho que não, o problema não é o dinheiro, é a forma como a gente conversa ou a forma como a gente não conversa, né? Às vezes a gente briga por conta de dinheiro. Então, quando você tem que começar a conversar sobre dinheiro no relacionamento, desde que você conhece a pessoa, desde o namoro, né? Vai casar? Como a gente vai fazer? Ah, eu ganho X, eu ganho Y, como a gente vai dividir? E tudo entrando num acordo. O que acontece é que as pessoas muitas vezes não sabem como dialogar, acha que é um assunto delicado e não fala sobre isso. E aí, na prática, na hora que chega a conta para pagar, aí com certeza vai dar briga, né? Com certeza vai dar problema. E vou encerrar a live falando aquele ditado, né? Tudo que é combinado não sai caro. Então, se a gente conversa antes, se a gente faz um acordo com o nosso companheiro ali, ou com a nossa companheira, e decide como fazer as coisas através do diálogo, a qualidade do relacionamento com certeza vai ser muito melhor. Certo? Um beijo para vocês.